Boa noite a todos, a paz do Senhor. Que prazer estarmos aqui novamente num grande culto de louvor ao Senhor, ainda na impossibilidade de estarmos reunidos no templo, não é? Como é algo assim tão importante, tão especial para nós, mas infelizmente não nos é possível agora. Mas nós estamos percebendo que daqui a pouquinho nós vamos poder nos reunir no templo, não é? Nós estamos tendo o cuidado de nos preservarmos e preservarmos os irmãos com esse isolamento, que é uma determinação do município, não é? O governo do estado. Parece que o governo do estado também já publicou um decreto de que a partir do sábado, não sei se sábado que vem, as igrejas já poderiam voltar, mas o município de Petrópolis recorreu e não será ainda possível aqui. Mas nós estamos muito perto da liberação, não é? E o dia que nós tivermos que voltar a nos reunir no templo, nós vamos fazer isso com toda a segurança, com o espaçamento necessário, não é? Álcool gel, máscara e por aí vai. Tá bom, queridos? Mas por enquanto nós estamos usando esse veículo tão importante que alcança muitas pessoas, né? E eu percebi, tenho percebido também, que toda essa situação ruim e difícil, né? Ela tem permitido que essa mensagem chegue a tantos outros lugares, tantas outras, até países, né? Eu recebi mensagens de pessoas que disseram: pastor, a minha parenta lá na Suíça está assistindo. Temos um casal de amigos que nos Estados Unidos também tem acompanhado os nossos cultos e tem feito comentários. Isso é muito bom e é muito importante. Nós gostaríamos de dar início a esse culto com uma oração. Mas me permita ainda dizer, antes da oração, que às 19 horas de hoje nós teremos uma live no Facebook. Almir Santana, entra lá, compartilhe. Nós tivemos na live passada 567 comentários, visualizações. Então tem sido muito bom, tenho ouvido pessoas dando testemunho de que foi tocada, foi renovada, foi abençoada. Isso é muito importante, não é? Para o reino de Deus. Isso é muito importante para o reino do Senhor. Então, meus amados, um outro aviso, um outro recado que eu queria dar é com relação à Santa Ceia. O pastor Alex, no culto de domingo, agora de quinta-feira agora passada, ele anunciou, né, a pedido nosso, que transferíssemos o culto para o segundo domingo, para vermos como é que vai ficar essa questão do isolamento. Se já vai ser possível, se não vai. Se não for possível reunirmos-nos no templo, nós estaremos fazendo ao vivo, e aí os irmãos têm que comprar o material, né, o pão, o suco de uva, para celebrarmos a ceia por aqui online. Mas no meio da semana nós já vamos ter um posicionamento com relação a isso e vamos dar uma resposta definitiva. Tá bom, queridos? Então, quero reforçar o convite para amanhã às 19 horas, uma live conosco no Facebook, endereço Almir Santana, e você vai poder partilhar e compartilhar desse encontro nosso amanhã. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos exaltar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. O Teu nome, Senhor, que é acima, está acima de todos os nomes. E o Teu trono, Senhor, encontra-se acima dos céus. Que o Senhor, que também todo-poderoso, mas nos ouve e atenta para o nosso clamor. Ouve, Senhor, a oração deste lugar. Ouve o clamor dos Teus servos. Nós te pedimos agora em nome de Jesus, a Tua presença, a Tua visitação. Senhor, quantas vidas agora mesmo que estão assistindo e participando deste culto, que elas sejam alvos da Tua graça, que, ó Deus, a Tua palavra encontre abrigo, Senhor, nesses corações, que a Tua palavra, que é bendita eternamente, encontre lugar, Senhor, nessas almas, ó Deus, realizando plenamente a Tua vontade, o Teu querer e os Teus propósitos, ó Deus.
nós somos dependentes de Ti. Sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor vai à nossa frente, abrindo portas, derrubando barreiras. Senhor, nós te suplicamos, ó Deus, confirma, Deus, este momento, através da ministração da palavra, toque em corações, cura os enfermos. Ó Senhor, quantas pessoas enfermas que precisam ser curadas nesta hora. Nós as abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. A nossa petição em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos cantar um louvor só agora de início. Diz: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós. Aleluias! Já convidou Jesus para reinar na tua vida? Para ser o Senhor da sua vida? Eu estou lendo um livro, de novo, né, que eu já o li uma vez, chamado O Discípulo. Muito bom esse livro, de Juan Carlos Ortiz. É um argentino e ele fala sobre o verdadeiro discipulado e ele faz abordagens muito importantes sobre essa submissão a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, tudo passa a ser dele. E não há nenhum demérito nisso, nenhuma perda nisso. Muito pelo contrário, há um ganho absoluto. A Bíblia fala que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, diz o Senhor Jesus, achá-la-á. Há um paradoxo aí, né? E nós precisamos, para ganhar a Cristo, abrir mão de muitas coisas, sairmos do centro de comando, deixarmos que Cristo seja o Senhor da nossa vida. Se nós achamos que servir a Cristo é, como diz lá o apóstolo Paulo, né, servos do pecado, livres desse serviço do Senhor. Mas, servindo a Cristo,
não é? Libertos do pecado, da escravidão do pecado, servos de Cristo. Ou nós somos servos do pecado e do mundo, ou nós somos servos de Deus para fazermos a sua vontade. Quando nós deixamos que Deus seja o Senhor absoluto da nossa vida, quando nós deixamos, por que eu digo nós deixamos? Talvez alguém possa dizer, mas Deus não tem todo o poder para subjugar as pessoas e suas vontades? Deus pode todas as coisas, mas Deus nunca vai atropelar a nossa individualidade, o nosso poder de decisão, não é verdade? Deus nunca vai permitir essa invasão, porque Deus é um Deus educado, ele convida, ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. É um livre-arbítrio, porque está diante de nós dois caminhos. Ou nós escolhemos o caminho da morte, que é a porta larga, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, ou nós escolhemos o caminho estreito, a porta apertada, mas que conduz à vida. Mas é sempre uma escolha. E Deus está nos convidando a tomarmos esta decisão, essa posição. O tempo todo a Bíblia vai nos fazer esse convite, essa proposta de deixarmos para trás o pecado e as coisas que nos atrapalham para servirmos a Deus. Eu trouxe uma palavra essa semana e apenas uma observação, né, antes de nós entrarmos na pregação de hoje, que é em Hebreus capítulo 12, que é um texto assim esclarecedor sobre aqueles que querem realmente servir a Deus. A Bíblia fala, olha, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o texto prossegue, né, com palavras maravilhosas, mas a Bíblia fala ali de embaraços e pecados. Há coisas na nossa vida que não chegam a ser pecaminosas, mas são embaraçosas. Muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus por causa de uma vaidade pessoal. Deixamos de escolher as coisas de Deus por causa de uma situação constrangedora. É uma coisa que parece pequena, mas é um embaraço. E a Bíblia diz, deixemos todo o embaraço. Então o embaraço pode ser mil coisas. Tantas coisas podem nos embaraçar a servirmos a Deus. Você já viu quando um peixinho cai naquela rede do pescador e ele fica ali, ele quer sair, ainda está dentro do mar, mas a rede não deixa ele se desvencilhar, sair, nadar. Está preso. Tem coisas que nos acontecem na vida que nos aprisionam e nós não conseguimos caminhar com Jesus, com perfeição. Mas o Senhor, Ele deseja que você tome esta decisão. Se você realmente quer ser uma pessoa feliz, se você realmente quer ser uma pessoa com muitas experiências com Deus, uma pessoa alegre na sua alma, não é? Precisa entregar o coração a Jesus e precisa fazer esta confissão. No finalzinho do culto, nós vamos convidá-lo a entregar a sua vida para Jesus. E você pode perguntar, como eu faço isso? Você pode fazer aí mesmo, na sua sala. Quantas pessoas tomaram essa decisão sozinhas? Não é? No seu ambiente familiar, dentro de um escritório, dentro de um carro. Quando nós ouvimos a voz de Deus, não há lugar, não há barreiras, não há nada. Nós simplesmente falamos, Senhor Jesus, entra na minha vida. Quando nós falamos isso, é como uma chave que abre uma porta, né? E vocês vão ver isso. Salmo 37, 5, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol, e o teu direito como o meio-dia. Meus amados irmãos, meus amigos, vocês que nos ouvem, deem crédito a essa palavra, porque essa palavra é a verdade. Aleluias. Mas eu quero convidá-los, você que pode, né, estar em casa, nós vamos esperar você pegar lá a sua Bíblia, porque ninguém aqui está assistindo o culto, né? Por favor, você está participando de um culto. Então pare tudo,
Quando a gente faz aqui em casa esses cultos, a gente diz, para tudo, vamos prestar atenção, vamos ouvir, não é? Porque embora seja por este canal, nós estamos longe, né? Pessoalmente assim, fisicamente, mas o nosso Deus é um Deus de perto e Ele é poderoso para nos visitar. Eu quero ler com vocês um texto conhecido que é João capítulo 4, fala sobre a experiência de uma mulher chamada mulher samaritana, não tem nome, mas apenas a mulher samaritana. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 1 diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade chamada Sicar, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água, deste poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus lhe respondeu, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Nós não nos cansamos de ler e de falar sobre o episódio, a experiência, a conversão desta mulher samaritana. A Bíblia fala que Jesus estava se deslocando de uma cidade para outra, retornando para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E aí tinha ali em Samaria, numa cidade chamada Sicar, um poço que era muito importante para os judeus, um poço que Jacó, olha, lá atrás o patriarca Jacó tinha feito. E diz aqui o texto, chegou uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E ali tinha um poço, que era o poço de Jacó. E Jesus, com os seus discípulos, ao entrarem na cidade samaritana de Sicar, os discípulos foram para a cidade comprar comida e Jesus se dirigiu a um poço onde estava ali uma mulher da cidade, que costumeiramente ia ali buscar água. Jesus então aproxima-se do poço e pede à mulher um pouco de água. Dá-me dessa água. E a mulher acha estranho o fato de Jesus, sendo judeu, falar com ela que era uma mulher samaritana. E é preciso que eu dê uma explicação aqui muito interessante. Por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Os samaritanos
eram estrangeiros que foram colocados naquela terra, na época de um rei assírio, que subjugou Israel e obrigou esse povo a ficar ali junto com os judeus. Então os judeus não gostavam desse tipo de amizade, dessa coisa de dois povos ali, e aquele povo que tinha ido ali não conhecia o Senhor, não praticavam da mesma religião que o judeu praticava, então eles não se comunicavam. Na verdade, eles eram inimigos. Essa é que é a verdade, né? Quando a gente vê essa briga hoje, por exemplo, entre israelenses e palestinos, é isso aí. Eles não se davam. A mulher achou estranho o fato de Jesus lhe ter dirigido a palavra. E disse, como sendo tu judeu me pede a mim água, eu que sou mulher samaritana? Porque ela não conhecia quem é que estava ali e que conversava com ela. É interessante também dizer que assim como os judeus, ela também e o seu povo esperavam a vinda de um Salvador, de um Messias. Havia uma profecia no Antigo Testamento que anunciava a vinda de um Salvador, a vinda de um Messias. Os judeus esperavam com grande expectativa a vinda de um Messias, a vinda de um Salvador. Ela também esperava a vinda de um Messias. E lá estava o Messias esperado, mas tanto os judeus como os samaritanos nunca reconheceram Jesus como Filho de Deus, como Messias. Uma coisa que a igreja reconhece. Nós reconhecemos que Jesus é o Senhor. Se eles rejeitaram a Cristo, o mundo recebeu a Cristo. Né? E se a rejeição dos judeus com relação a Jesus resultou na salvação dos gentios, na nossa salvação, o que dirá a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos, escreveu Paulo aos Romanos no capítulo 11. Mas, irmãos, nessa história, nesse diálogo que Jesus trava com aquela mulher samaritana, revela-nos muitas coisas importantes. Porque Jesus, ao ouvir isso dela, ela diz, como me pedes tu de beber, eu que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí Jesus diz para ela assim, olha, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, quem é o dom de Deus aqui? É o próprio Filho de Deus, que nos foi dado. O Pai nos entregou, nos deu o seu Filho, entregou para ser morto em nosso lugar, para morrer na cruz para nos salvar. Diz, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus estava usando uma figura de linguagem e a mulher achava que era a água daquele poço. O poço é fundo, como tu tens água? Vai tirar essa água como? O poço é fundo? Não é interessante isso? Aí Jesus diz assim, olha, todo aquele que beber desta água aí, vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque se fará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, Jesus estava falando de uma linguagem espiritual. Jesus está falando de uma outra água, não a daquele poço. A mulher achava que Jesus estava falando da água do poço que ela tinha ido buscar, que aliás ela ia todos os dias buscar. Mas Jesus estava falando de uma outra água, uma água capaz de saciar a sede espiritual. Essa sede espiritual que todos nós temos. Sabe, as pessoas andam sempre à procura de alguma coisa para preencher o seu coração. Nada consegue preencher. O saudoso pastor Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Ele disse isso numa de suas mensagens, que o homem tem dentro do coração um vazio. E esse vazio tem o tamanho e a forma de Jesus. E nada será capaz de preencher senão o próprio Jesus. O homem tenta preencher esse vazio com farras, com seus vícios, com as suas amizades. Ele tenta preencher isso com as religiões. E não se trata aqui de religião, porque a religião não salva ninguém. O que salva é Cristo, é Jesus, o Senhor. Enquanto Jesus não preencher esse vazio
que é do seu tamanho, da sua forma, o homem não se sente completo. O homem sempre será incompleto, porque falta a coisa mais importante na sua vida. A mulher achava que Jesus estava falando daquela água do poço. Como tu tens água para beber, tu não tem nem com que tirar, o poço é fundo. E Jesus disse, olha, quem bebe dessa água aí vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aleluias, nunca mais terá sede. São duas coisas importantes que eu queria falar aqui com vocês. A Bíblia diz, nunca mais tornará a ter sede. Tome isso como uma promessa de Jesus. Isso é para quem crer. Porque quem não crê, fica como está. Mas se você quiser dar um passo adiante, creia. Receba pela fé essa palavra. Nunca mais tornará a ter sede. Que sede? Essa sede inexplicável, né? Quando você está sozinho e fica chorando sem saber por quê. Aquela depressão, aquela solidão, aquela angústia. Eu tinha tudo isso. Eu não tinha vícios, eu não fumava, não bebia, mas eu tinha um vazio no coração que só foi preenchido quando Jesus entrou. É uma sede que o homem tem por Deus. Porque Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem a fim de que este homem o servisse e o adorasse. O homem não pode ser feliz fora desse projeto de Deus. O homem não consegue ser feliz se não for na presença de Deus. E as pessoas ainda insistem em preencher esse vazio com as coisas do mundo. A segunda coisa que Jesus lhe garante é isso aqui. Porque se fará dentro dele uma fonte que jorre para a vida eterna. Você já viu uma fonte? Aquele chafariz, aquela... como uma nascente, aquela água borbulhando. Não apenas ele vai ter uma água que ele vai tomar, que é Cristo, essa água viva, e nunca mais vai ter sede, bem como vai se fazer dentro dele uma fonte, algo que borbulhe, algo que transborda, algo que sai e contagia os outros. É uma fonte que está ali no deserto. Os nômades procuram um lugar chamado oásis. É impressionante. Você corta os desertos, o deserto da Palestina. Eu tive a oportunidade de atravessar em 1995 e eu me lembro que naquela trajetória longa, foi o mesmo percurso que os israelitas fizeram quando deixaram o Egito em direção à terra de Israel. Eu me lembro que nós paramos numa fonte. E é ali que os caminhantes, que os viajantes param para reabastecerem. Como pode no meio do deserto ter uma fonte de água? É Deus, né? Jesus disse isso. Ele disse, olha, vai se fazer dentro dele uma fonte que jorre. E quando as pessoas que estão no deserto olham para uma fonte, é para lá que elas correm. Porque as pessoas vão ver na sua vida a plenitude da alegria, a plenitude da satisfação, e vão buscar em você, dizendo, me ajuda a encontrar esse caminho. Essa fonte que nasce dentro do coração do homem que entrega a vida para Jesus, capaz de atrair as outras pessoas para ela. As pessoas não são atraídas porque você é bonito, porque você é bonita, porque você tem os olhos assim, o assado, azuis, verdes, cor de mel. Não! As pessoas são atraídas pela graça de Deus que está sobre a sua vida. Essa graça do Senhor que está sobre a vida daqueles que servem a Jesus. Então o Senhor Jesus disse isso para essa mulher aqui, olha, se você beber dessa água daí, vai voltar a ter sede. E você vai precisar dela até o último dos seus dias. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, Jesus tem uma água que só ele tem. Jesus tem uma água que só ele pode dar. Essa água, ele sacia a tua sede. Ele te torna pleno, te torna feliz.
e vai se formar dentro de você uma fonte, uma produção de água que jorre para a vida eterna. Olha que coisa gloriosa. Jesus está te convidando a abrir o seu coração para recebê-lo hoje. E aí o Senhor Jesus disse para ela, vai lá na tua casa e chama o teu marido. Jesus já sabia da resposta dela e ela lhe disse, Senhor, não tenho marido. Aí ele lhe respondeu, tens razão em dizer não tens marido, porque já tiveste 5 maridos. E este também que tens agora, também não é seu marido. E aí a mulher fica surpreendida com o que Jesus lhe revela, porque Jesus faz revelações que só a pessoa sabe. Aí ela diz, vejo que és profeta. Jesus continua naquela conversa com ela, e para encurtar aqui, Jesus lhe diz assim, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Olha só, Jesus se revela sem nenhum mistério, sem nada, ele diz, sou eu mesmo, esse Messias que você está dizendo, sou eu. Nesta altura, chegaram seus discípulos e se maravilharam de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Sabe por quê? Porque naquela época, 2000 anos atrás, uma mulher não podia conversar com uma pessoa, um homem na rua, se não fosse da sua parentela. Mas Jesus estava conversando com a mulher, ou seja, Jesus é que quebra o tabu. E os discípulos, ao verem isso, ficam maravilhados. Jesus estivesse conversando com ela. Mas quando Jesus viu isso, nenhum deles perguntou a Jesus coisa alguma. Por exemplo, o que conversas com ela? Né? Então ela, deixando o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser esse o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. A mulher, nesse momento, já tocada pela palavra, vocês imaginam alguém que está pessoalmente conversando com Jesus? Vocês imaginam realmente alguém que está com Jesus? Oh, que coisa gloriosa! Foi o que aconteceu. A mulher foi à cidade, deixou o cântaro e foi dizer ao povo da cidade, olha, venham ver aquele, eu achei um homem que falou tudo sobre a minha vida, porventura seria ele o Cristo? Que coisa gloriosa. E os homens da cidade foram ver. E quando chegaram lá, eles disseram para a mulher, olha, já depois de terem ouvido Jesus falar, disse assim, já não é mais pelo que você falou, mas nós mesmos temos visto e ouvido com os nossos ouvidos. E muita gente daquela cidade creu em Jesus, pelo testemunho da mulher e pelo que eles mesmos testificaram e ouviram do próprio Senhor. Na mensagem dessa noite, a palavra de Deus está nos convidando a fazermos como esta mulher, que ouviu, que teve a oportunidade de ouvir e crer em tudo que Jesus lhe havia falado. E ela sai à cidade, esquece tudo, esquece o balde que estava nas mãos, fala com os homens da cidade, e os homens vão ver, olha, uma cidade toda é alcançada, uma cidade toda é abençoada pela forte presença de Deus, porque uma mulher creu. E lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando o Espírito Santo se derramou sobre a cidade de Samaria, a Bíblia fala que os discípulos correram para lá e olha, uma multidão se converteu a Cristo. Então Jesus
quer entrar em corações. Tem muita gente aí, olha, espiritualmente com um balde vazio, com a vida vazia, com a vida que precisa ser preenchida pela presença de Deus. Essa alegria não se preenche com nada que você conheça. Essa alegria se preenche com a glória de Deus, e Jesus, ele quer entrar no seu coração. Eu quero cantar um hino, e esse hino me acompanha já há muitos anos. E ele diz: já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão. Chega, né? Está na hora de virar a página, de ter uma experiência com Jesus. Já choraste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Por seu Santo Espírito gozarás, seu poder em ti habitarás. Entrega a Ele teus amanhãs, e ao seu lado para sempre Ele irá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que viverás, tu precisas da segurança que somente Jesus pode dar. Deixa o Salvador, deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Aleluias, glória a Deus, oh glória a Deus. Oh, estou sentindo uma alegria na minha alma, essa alegria do Espírito Santo na nossa vida. Labassuri cantarébios. Eu quero orar por você nessa noite, eu quero interceder a Deus por tua vida, e o nosso Deus ouve. Nós temos um Deus que ouve, nós temos um Senhor que nos escuta, creia nisso.
E se você juntar-se comigo nesse momento de oração e abrir o teu coração, onde você estiver, Deus vai te visitar agora. Deus vai te visitar nesse momento. Se a tua entrega for verdadeira, se a sua entrega for real, se a sua entrega for sem reservas, se a sua entrega for realmente neste nível, dizendo, Senhor, eu te entrego tudo que tenho e que sou, Deus vai fazer neste instante uma obra em sua vida. Talvez algo que você está pedindo a Deus e não alcançou ainda, Deus vai te dar uma resposta. Deus pode te dar uma resposta essa noite ainda, na sua cama, você deitado. Ore mesmo ao Senhor e diga, Deus, eu preciso de uma resposta tua, de um sinal teu. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Eu quero orar por tua vida, querido. Em nome de Jesus, Senhor, alcança essas pessoas que estão do outro lado da linha e que foram tocadas pela tua palavra e que foram despertadas para te servir, como Lídia, Senhor, aquela vendedora de púrpura que saiu de casa naquele dia sem saber, sem imaginar que o Senhor lhe esperaria à beira daquele rio e lhe falaria ao coração, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Diz a tua palavra que no mesmo dia, tanto ela quanto a sua casa foram batizados e serviram ao Senhor. Toca, Deus, assim como o Senhor tocou no coração daquela mulher chamada Lídia, assim como o Senhor tocou no coração da mulher samaritana. Toca agora no coração desses que nos escutam, Senhor, esses que nos ouvem e que deram crédito à tua voz, à tua palavra, Senhor. Liberta-os do vício maldito, liberta-os da escravidão do pecado, liberta-os agora em nome de Jesus, de todas as coisas, Senhor, que não são tuas, das coisas, das amarras, dos empecilhos, do pecado, dos embaraços, Senhor. Tira em nome de Jesus e liberta-os para o teu louvor, que seja para o teu louvor e a tua glória. Senhor, muito obrigado. Nós te rogamos assim, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém e amém. Quero convidá-lo para terça-feira, às 7h30 da noite, um culto de oração, nesse mesmo endereço no YouTube, Wesleyana do Itamaraty. Quinta-feira, às 7h30 da noite, um grande culto de louvor a Deus. E também o domingo que vem, que é o dia da... Normalmente o dia da ceia é amanhã, né? Aliás, é hoje. Estou falando como se fosse... Mas no segundo domingo do mês de junho estaremos celebrando a ceia do Senhor. Ou presencialmente, ou aqui via online. Tá bom, queridos? Deus te abençoe. Eu vou ministrar a bênção apostólica, porque eu sei que muitos irmãos disseram, pastor, ministra a bênção apostólica pelo culto online, tá bom? Receba agora a bênção de Deus. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso querido Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos e com a Igreja de Deus sobre a terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.